abençoado pelo seguinte, às vezes eu não entendi, assim, por que eu imaginava uma coisa e depois de um ano, um mês ou 2 anos eu tava conseguindo fazer aquilo, mas a minha vontade era tão grande de fazer aquilo. Teve um dia que eu coloquei na cabeça que eu ia ser desenhista, ia fazer capa de revista e tal, e um dia eu tava fazendo isso e falei, caramba, e não é que eu consegui mesmo? Aí teve um dia que eu falei, eu quero fazer comédia, e aí eu tava fazendo junto com... E aí eu falei, o podcast é a mesma coisa, e eu não sei se isso é você ser abençoado ou são as duas coisas, você ser abençoado e você ter um foco, porque quando eu tenho um foco assim, quando eu quero muito uma coisa, parece que você transforma o mundo ao seu redor para aquilo acontecer, é muito forte isso, né? É as duas coisas. Primeiro, do meu ponto de vista, como eu disse que eu nasci rico, uma das dos meus maiores patrimônios que eu já nasci com ele, é justamente essa bênção. Todos nós nascemos ricos, todos nós nascemos abençoados. Todos nós somos filhos da mesma energia que diz para nós amém. Então o problema é as suas escolhas. Que tipo de escolha você está fazendo? E depois que você escolheu, o que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então quando você tem um propósito, se determina, come, bebe e dorme e se dedica 16 horas por dia naquele propósito, aí vem a energia superior e diz para você amém, seja feita a vossa vontade. Então qual é a sua vontade? Qual que é o seu propósito? O que você está buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, gênero, cor de pele, não tem nada disso. Tem fé. Para uns demora um pouco mais, para outros demoram um pouco menos, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas eu também concordo, acho que o trabalho vence tudo, né? Eu costumo dizer que é o tempo de Deus. Que Deus? O seu Deus, aquele que está dentro de você. Não é o seu tempo, né? Não, mas você produz esse tempo à medida que você acredita e se dedica a fazer aquilo. Você quer ganhar dinheiro? Então, qualquer coisa que você faça 16 horas por dia, se você fizer um podcast, o seu podcast tiver um horário marcado, tipo assim, olha, eu só posso fazer 40 minutos, então não vai rolar. Se você tem um podcast, que você realmente tem um conteúdo para compartilhar e você faz com determinação, querendo acrescentar na vida das pessoas, vai acontecer o que acontece com o seu podcast. Seu podcast não é o que é por acaso. É que você traz coisas realmente com a intenção de ser algo que vai deixar uma marca, que compartilha coisas, conteúdos positivos para acrescentar na vida das pessoas. Aí as pessoas querem ouvir, elas querem buscar aquilo. Nós somos emocionais. Essa coisa de negatividade, a pandemia, a desgraça, a notícia ruim, esquerda, direita, o problema, você pode, o outro não pode, baixa estima, isso não vai somar. Então, só que o que você traz nesse seu podcast faz toda a diferença, porque cada vez que eu ouço o seu podcast, eu percebo que ele acrescenta alguma coisa para muita gente. Então não tem sucesso por acaso. Aí eu percebo que você traz pessoas aqui que ficam aqui horas. Então, porque tem conteúdo e tem gente esperando esse conteúdo, porque nós precisamos compartilhar os nossos conhecimentos, a nossa vivência, o nosso aprendizado, as histórias. Então, na realidade, é isso. Você faz as escolhas. Você, olha, eu pensei em fazer isso e consegui. Pensei em fazer tal coisa e consegui. Então, mas você não ficou pensando e dormindo até meio-dia. Vou dar um exemplo do lance do desenho. Fui estudar, fui pegar livro, em todas as... tinha festival de desenho, eu ia lá conversar com os desenhistas, perguntar o que eu fazia, mostrar meus desenhos. Você tem que ir atrás e ficar aquilo. E assim, se as pessoas desenham 3 horas por dia, você vai desenhar 6. Se as pessoas desenham 6, você tem que desenhar 8. Entendeu? Para tentar conseguir passar na frente pelo esforço mesmo. Porque eu via no desenho que eu não era o melhor desenhista. Nem na minha classe. Na minha classe tinha muito mais gente melhor do que a minha. Mas a minha determinação, no segundo ano eu já via que eu era um dos melhores. No terceiro ano eu ganhei o prêmio de melhor desenhista. Por quê? Porque a minha vontade era tanta de aprender que talvez aquela pessoa que já tinha um dom natural muito mais fácil não se acomodou, né? Porque acontece muito isso, a pessoa se acomodar, falar, não, cheguei no estágio, não preciso aprender mais. E nunca a gente chega nesse estágio, né? Às vezes as pessoas olham pra você e falam assim, Vilela, você é brilhante. Então, todos nós somos brilhantes. De alguma forma, né? Como é que você tá polindo esse seu brilho? Como é que você pule o seu diamante do dia a dia? Porque todos nós podemos tudo, temos o mesmo cérebro, a mesma capacidade de pensar, de imaginar, de desenvolver a nossa inteligência, e só que alguns focam em determinadas coisas e fica melhor naquilo. Então, faça a sua escolha e foca, se dedica, come, bebe, dorme aquilo, que você com certeza vai conseguir atingir o seu objetivo.